Com destaque para o Ukitake e o seu passado, o episódio de Bleach se dividiu em 3 polos: o flashback do personagem, 2 planos para lá de arriscados para tentar resolver os problemas da Soul Society e a turma do Ichigo encarando Yūrabara. Em meio a tantas coisas, destaco a forma como o episódio conseguiu fluir muito bem entre os desenvolvimentos desses aspectos e também como permitiu criarmos hipóteses e, quiçá, responder algumas dúvidas relevantes acerca de muitos pontos. E óbvio, será sobre isso que falaremos agora, mas antes... Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Mas caso você já seja um inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente, você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. Sinceramente, eu não esperava uma resolução tão rápida em relação ao problema da morte do Rei das Almas e muito menos esperava que isso viria do Ukitake. No entanto, faz sentido pensarmos que se nada fosse feito agora, o mundo só acabaria mesmo. O episódio ele foi bem frontal apresentando essa solução desse problema, solução entre aspas, mas vou falar disso depois, e o flashback do personagem. O Jushiro, ele tinha uma doença desde muito pequeno, desde criança, e seus pais rezavam muito para uma divindade chamada Mimihage para que ela pudesse curá-lo. Esse é o pulo do gato, porque essa criatura, essa divindade, é o braço do Rei das Almas. E isso explica bastante coisa em relação a algumas paradas que eu ficava encucado, como por exemplo, primeiramente, por que o Rei das Almas é todo despedaçado? Eu ficava me questionando sobre isso e qual era a pira dessa condição, ou por que esse bam do universo precisava ser protegido. Já agora fica mais nítido para mim que, possivelmente, não estar na sua forma completa nerfa suas habilidades, os seus poderes. Da mesma forma, explica algo que o Rei Quincy falou no episódio passado. A humilhação, entre aspas, do Rei das Almas provavelmente está ligada a essa condição de imobilidade que o coloca nesse estado de dependência e fragilidade. Basicamente, eu acredito que ele nada mais é do que um objeto de equilíbrio sendo preservado. Em relação ao Ukitake, eu gostei das informações a mais sobre o seu passado, sua condição de saúde, sua família e até a relação dele com outros personagens, principalmente o Kyorako. Ele não era um personagem que tinha tido destaque antes, tanto pela narrativa, muito menos pelas lutas, mas agora fica imbuído de um papel para lá de crucial na guerra. Definitivamente não é a solução final, mas fica explícito que se ele morrer, ele para de substituir o Rei das Almas. Todavia, se considerarmos que esse braço é apenas um dos membros perdidos por essa entidade, torna-se plausível futuramente que outras partes sejam colocadas com função parecida. Pensando um pouco mais além, é óbvio isso tudo aqui é especulação, podemos até imaginar que propositalmente essa divisão foi pensada para momentos como esses momentos de crise. Talvez a própria ideia de equilíbrio esteja ligada a esse sacrifício. E agora, sendo muito aleatório aqui, mas o dublador do Ukitake é o mesmo do Itachi, ambos os personagens estão doentes, com a doença grave, estão próximos à morte e se sacrificam para o lugar que vivem. Enfim, eu tava pensando muito nisso quando eu assisti o episódio. Voltando, não fica estabelecido por que exatamente o corpo do Rei das Almas se separou. No entanto, foi bem legal ver como o Ukitake, o Nohana e o Kyorako assumiram funções específicas na guerra após a morte do velho Yamamoto. Falando um pouquinho do grupo do Ichigo, eles seguem confrontando Yūrabara. Eles acreditaram que Orihime poderia curar o Rei das Almas com suas habilidades, mas isso não foi possível e a galera acabou se frustrando. Realmente, essa parte não é o destaque do episódio tanto em narrativa, além de que eu também não acredito que o núcleo do Ichigo seja o mais interessante do Thousand Year Blood War, mas só que vale destacar que a animação foi muito legal, foi muito fluida, é algo que eu gostei bastante, da mesma forma como eu acho destacável que o Rei Quincy não conseguiu prever aquele braço negro envolvendo o Rei das Almas. Ele aparentemente não sabe o que é aquilo. Seus olhos não viram aquilo chegando. Por quê? Será que são nessas partes do corpo do Rei das Almas que se encontram a chave para burlar o All Might? Já vimos que a solução do Ukitake é temporária, logo o Sereitei precisa de uma alternativa. A alternativa é essa que se chama Tenshisheishu, não sei se é assim que se fala, e é necessário o Aizen Souzuki nesse plano. Sim, o Aizen voltou. O Sereitei precisa da pressão espiritual dele, pelo que eu entendi. O papo dele com Shunsui foi meio complicado de ser compreendido, pois eles chegaram a um acordo, mas que acordo é esse?
Na real, esse papo foi mais troca de farpas e deboche do que qualquer outra coisa, mas você tem uma parada que ficou nítida, é que o Ryzen é realmente um grande risco, ele representa um grande perigo. Há várias chaves para mantê-lo selado, mas apenas 3 poderiam ser usadas, já que ele tem uma aura e um poder muito forte, e o Kyoraku teve até que colocar uma condição de ter a chave da prisão Muken no próprio coração para fazer essa visitinha. Se o Aizen por acaso tentar matar ele, os portões do Muken serão selados eternamente e bye bye Aizen. Uma medida bem hardcore da central. O Aizen, mesmo selado, tem uma pressão espiritual muito forte, então se você chegar perto dele, você morre. Enfim, há muitas variantes para esse plano, eu acho que é algo que coloca todo mundo ali em risco. Eu não entendi quais seriam os interesses em comum desses dois homens que convenceriam, no caso, o Aizen a lutar pela Soul Society, porque ele tá bem foda-se pra eles, ele acha geral lá patético, então eu acho que fica essa dúvida pro próximo episódio. Acredito que na semana que vem já vai ser respondido o que seria essa condição, o que seria esse interesse, da mesma forma que eu penso que há uma possibilidade de colocarem mais nuances nesse personagem no seu desenvolvimento. Como vocês sabem, eu não li o mangá, mas eu vi boa parte das pessoas que leram falando que esse episódio tem muito conteúdo adicional. Isso é algo que eu acho muito bom, eu venho gostando bastante porque são colocações que enriquecem a história e permitem explicações de várias coisas deixadas em aberto. Inclusive, muita gente tem falado que muitas coisas no mangá que não foram bem trabalhadas estão sendo bem trabalhadas no anime. Outra parada que eu acho muito destacável é como esses acréscimos, esses adicionais, não subestimam a inteligência do telespectador. Através das imagens, da trilha sonora, da produção em geral, eles conseguem responder pontos sem a necessidade de exposições muito grandes, de grandes monólogos. E um desses exemplos a gente pode pegar nesse próprio episódio, que é aquela parte que o Kitaki, criancinha, encontra o braço negro do Rei das Almas. Ali não tem nenhuma fala, mas você consegue compreender exatamente o que aconteceu. Dito tudo isso, eu vou ficando por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, deixe nos comentários as suas opiniões, caso você tenha lido o mangá, o que você achou dos acréscimos, o que você está achando dessa nova roupagem que o anime está trazendo ao material original. Enfim, suas opiniões, esse é um espaço democrático, e principalmente compartilhe com os seus amigos esse vídeo, os seus amigos que também são fãs de Bleach, porque isso me ajuda bastante na construção de público. E abraços ao Rick, ao Lois, ao Roger, ao Igor e a todos os fãs de Bleach que me seguem desde quando eu fiz vídeos da parte 2, vocês são muito legais, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui, no meio da semana provavelmente vai ter um vídeo fazendo uma crítica ao anime de Uzumaki, te espero lá, tchau, tchau!